da prestação de contas. As contas prestadas pelos chefes do Poder Executivo incluirão, além de suas próprias contas, as contas dos presidentes dos órgãos dos poderes Legislativo e Judiciário e do chefe do Ministério Público, as quais receberão parecer prévio separadamente do respectivo Tribunal de Contas. Esse artigo foi áudio 1 ADIM. As contas prestadas pelos chefes do Poder Executivo incluirão, além das suas próprias contas, as contas dos presidentes dos órgãos dos poderes Legislativo e Judiciário e do chefe do Ministério Público, as quais receberão essas contas parecer prévio separadamente do respectivo Tribunal de Contas. As contas do Poder Judiciário serão apresentadas no âmbito da União pelos presidentes do Supremo Tribunal Federal e presidentes dos tribunais superiores, consolidando as contas dos respectivos tribunais. Então, as contas do Poder Judiciário serão apresentadas no âmbito da União pelos presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos presidentes dos tribunais superiores, consolidando as contas dos respectivos tribunais. Além disso, as contas do Poder Judiciário serão apresentadas no âmbito dos estados, pelos presidentes dos tribunais de justiça, consolidando as contas dos demais tribunais. Então, as contas do Poder Judiciário serão apresentadas no âmbito dos estados, pelos presidentes dos tribunais de justiça, e não presidente de STF ou tribunais superiores, consolidando as contas dos demais tribunais. O parecer sobre as contas dos tribunais de contas será proferido no prazo previsto no artigo 57 pela Comissão Mista Permanente, referida na Constituição Federal, ou equivalente das casas relativas estaduais e municipais. Também foi alvo de um ADIM. O parecer sobre as contas dos tribunais de contas será proferido no prazo previsto no artigo 57 pela Comissão Mista Permanente, referida no parágrafo 1º do artigo 66 da Constituição, ou equivalente das casas legislativas estaduais e municipais. Será dada ampla divulgação dos resultados da apreciação das contas julgadas ou tomadas. Será dada ampla divulgação dos resultados da apreciação das contas julgadas ou contas tomadas. Os tribunais de contas emitirão parecer prévio conclusivo sobre as contas do prazo de 60 dias do recebimento, se outro prazo não estiver estabelecido nas constituições estaduais ou nas leis orgânicas municipais. Os tribunais de contas emitirão parecer prévio conclusivo sobre as contas no prazo de 60 dias do recebimento, se outro prazo não estiver estabelecido nas constituições estaduais ou nas leis orgânicas municipais. Os tribunais de contas emitirão parecer prévio conclusivo sobre as contas no prazo de 60 dias do recebimento, se outro prazo não estiver estabelecido nas constituições estaduais ou nas leis orgânicas municipais. No caso de municípios que não sejam capitais e que tenham menos de 200 mil habitantes, o prazo será de 180 dias. Então, eu tinha dito que os tribunais de contas emitirão parecer prévio conclusivo sobre as contas no prazo de 60 dias do recebimento, se outro prazo não estiver estabelecido nas constituições estaduais ou nas leis orgânicas municipais. Só que esse prazo muda. No caso de municípios que não sejam capitais e que tenham menos de 200 mil habitantes, o prazo para parecer prévio conclusivo sobre as contas será de 180 dias. Vai aumentar esse prazo. Então, no caso de municípios que não sejam capitais e que tenham menos de 200 mil habitantes, o prazo para o Tribunal de Contas emitir parecer prévio conclusivo será de 180 dias e não mais 60 dias. Os tribunais de contas não entrarão em recesso enquanto existirem contas de poder ou órgão pendentes de parecer prévio. Os tribunais de contas não entrarão em recesso enquanto existirem contas de poder ou órgão pendentes de parecer prévio. Os tribunais de contas não entrarão em recesso enquanto existirem contas de poder ou órgão pendentes de parecer prévio. A prestação de contas evidenciará o desempenho da arrecadação em relação à previsão, destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições. Então, a prestação de contas evidenciará o desempenho da arrecadação em relação à previsão, destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições.